Quando surge, galera, mais um vídeo aqui no canal, olha, depois da vitória do Palmeiras contra o Goianiense, Wagner Mancini, técnico do Atlético Goianiense, falou, hein? Soltou o verbo e você vai ver o que ele falou do Palmeiras. Citou até o Estevão. Vamos ver o que ele falou. Claro, antes aí aproveito o embalo para deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui também. Você concorda com o Mancini? Olha o que ele falou do Estevão. 2 gols em 3 minutos, ainda mais contra um Palmeiras muito forte aqui no Allianz Parque. E se me permite uma segunda pergunta, o que você achou dos 2 possíveis pênaltis não marcados contra o Dragão? Obrigado. Boa noite a todos. Não tenha dúvida que nós sabíamos que seria um jogo dificílimo em certos aspectos, e isso se confirmou ao longo da partida. O Atlético veio com uma proposta de jogo para impedir que essa virada de jogo que é tão forte do Palmeiras, com o Piquerez de um lado e com o Estevão do outro, funcionasse, e a gente fez muito bem, né? No primeiro tempo a gente sofre um gol muito cedo e aí depois chega um empate, mas o que realmente pesou foram as falhas que nós tivemos no setor defensivo. Nos 3 gols houveram falhas e isso a gente tem que tentar de todas as formas corrigir o mais rápido possível. É óbvio que isso impacta no emocional dos jogadores. É uma equipe que vem tentando reabilitações e que vem jogando e oscilando dentro das partidas. Eu quero rapidamente equilibrar a equipe para que ela esteja mais organizada e para que esse aspecto emocional ele não jogue contra a gente. Boa noite, Wagner. Carlos Guerra Júnior, do Delbera. Minha pergunta é em relação à questão de contratações, né? Porque o Atlético se encontra em uma condição não favorável e a imprensa goiana se coloca que terão contratações de estrangeiros na janela de transferência, pontua até 6 jogadores que podem ser contratados do Uruguai, da Venezuela. Como está realmente esse monitoramento para a melhoria do elenco? Nós temos um departamento de análise de mercado que funciona, que está sempre atento àquilo que nós temos. Infelizmente, hoje no Brasil a gente tem escassez de atletas, então por isso, muitas vezes a gente tem que recorrer ao mercado sul-americano e às vezes o jogador chega e nem sempre ele está adaptado àquilo que ele vai encontrar, não só dentro de campo, mas também fora de campo. Então é sempre um risco, mas a gente tem que correr risco, ainda mais para uma equipe que está mal na classificação geral e que precisa somar pontos importantes. É necessário, porque nessa janela que haja um reforço realmente na equipe para que a gente possa ter mais opções de jogo e com isso o Atlético ganhar nesse sentido, né? Nós temos uma diretoria que está muito atenta a tudo que está acontecendo e com certeza os reforços que chegarão vão nos ajudar não só ao longo do campeonato, mas para este momento exato onde a gente necessita de voltar a vencer para poder dar uma deslanchada em termos de pontos. Boa noite, Wagner. Lucas Silva, da Web Rádio Dimensão Esportiva. No último jogo específico, o Shailon saiu um pouco vaiado da partida e é um jogador que no Goiano conseguiu fazer um ótimo campeonato. Queria saber de você como você vai fazer para potencializar o Shailon no meio de campo do Atlético para que ele consiga ter uma regularidade. E se você me permite mais uma pergunta, qual o tamanho da falta que o Luiz Fernando fez para a equipe hoje? Um jogador que é o artilheiro da equipe neste ano. O Luiz Fernando é uma referência hoje dentro do time do Atlético, né? Ele fez muita falta, ele faz muita falta, não só o futebol, mas a presença dele, porque o adversário sabe do que ele é capaz, né? E o Shailon já está há bastante tempo no Atlético, né? A torcida o conhece, sabe do potencial dele. Hoje ele fez um lindo gol e teve uma boa participação. É óbvio que quando você enfrenta uma situação de zona de rebaixamento, a torcida ela tende a cobrar mais de alguns atletas. Isso é natural no futebol e o Shailon sabe disso. Outros atletas também vêm sendo cobrados. A gente tem que tentar reequilibrar
a campanha, né, para que o Atlético possa voltar a pontuar, voltar a ganhar, exatamente para que o jogador fique mais confiante. A convicção do jogador de entrar em campo, a confiança, acaba impactando também nesses momentos. Então, é de fundamental importância que não só o Shaila, mas todos os jogadores readquiram a confiança, porque o Atlético tem que voltar a ganhar. E quando você perde a confiança, o teu jogo, a tua entrega para o time, ela acaba sempre sendo menor. Professor Mancini, boa noite. É o Jonatas Berto, da Versus Esporte. Professor, gostaria que você analisasse a exibição defensiva do Atlético, principalmente a partir do momento que sofre o segundo e o terceiro gols muito rapidamente, e também sobre um jogador especial que é o Estevão, que teve participação direta nos 2 gols, da assistência no segundo, e o terceiro gol só sai por causa dele na entrada da área. Quando o treinador tem que montar a marcação ali, conversar com os defensores para marcar um jogador como Estevão, como funciona? Acredito que seja difícil marcar o garoto, né? Obrigado, boa noite. O Estevão vive uma excelente fase, é um jogador de futuro que já está no presente fazendo a diferença no time do Palmeiras. A gente sabia dessa dificuldade, por isso nós fizemos uma linha de 5, exatamente para tirar esse espaço de quando ele domina a bola e já vem em velocidade para cima do lateral, então por isso a gente utilizou a ala e para que a gente tivesse também um atleta sempre mais na cobertura. E o sistema defensivo do Atlético hoje testou uma nova formação, né? Ainda este ano não havia jogado com uma linha de 5. Acertou em alguns lances, errou em outros, o que é normal para um início, né? Mas se nós tivéssemos tido um comportamento um pouquinho melhor, talvez a gente tivesse endurecido um pouco mais o jogo. Esses 2 gols no início do segundo tempo acabaram, de certa forma, decretando a nossa derrota, quando a gente sabia que o Palmeiras exerceria uma certa pressão no início do segundo tempo. Se nós suportássemos, com certeza, talvez o resultado do jogo poderia ter sido outro. A gente agradece o pessoal que está aqui, vocês podem continuar acompanhando a coletiva, nós vamos dar sequência com as perguntas do pessoal que está em Goiânia agora. Wagner acompanhou e transmitiu o jogo também. Igor Santiago, Portal Dragão Goiano. Wagner, como é que você explica o apagão do time no início do segundo tempo? Difícil explicar, né? É óbvio que essa vai ser uma conversa dura que nós vamos ter na nossa representação, porque não dá. A gente já tinha passado por isso no primeiro tempo, nós tomamos um gol muito cedo, tivemos a oportunidade de empatar logo em seguida, né? E aí, na segunda etapa, a gente volta, depois de conversarmos sobre isso no vestiário, e aí leva um gol a 6 e o outro aos 8. Isso, de certa forma, tirou nosso ímpeto dentro da partida. Nós vamos sentar, mostrar aos atletas e tentar rapidamente corrigir. Isso está muito ligado à concentração. Algumas coisas fogem do nosso controle, né? E essa é uma delas. O atleta tem que saber que exatamente naquele momento do lance do segundo gol, nós tínhamos maioria de atletas dentro da área, o Veiga domina a bola e bate num giro bonito, mas com 6 ou 7 jogadores ali por perto. Isso, de forma alguma, pode ocorrer novamente. Boa noite, Wagner Mancini. O que te motivou a escolha de mudança tática e também utilizar o Marcão para ser o terceiro zagueiro? É a pergunta do Felipe André, da Rádio Bandeirantes. O Marcão, por ser canhoto, né, exatamente para dar um pouquinho de suporte ao Romão, já que nós enfrentaríamos uma linha do Palmeiras que joga muito aberto, com o Estevão de um lado e Piquerez do outro, então por isso a opção de jogar com uma linha com 5 atletas, exatamente porque nós enfrentaríamos um Palmeiras que tem um time extremamente técnico, num campo sintético, extremamente rápido. Então, por isso, a opção, acho que funcionou bem em muitos momentos e houveram alguns erros individuais em outros momentos, erros esses que decretaram a nossa derrota. Natália Freitas, Grupo Globo. O Ione voltou de lesão no último jogo e hoje foi titular pela primeira vez. O que te motivou a escolher o Ione como titular no ataque de hoje? O Ione, eu já conheço o Ione de outros clubes, de enfrentá-lo, é um atleta dedicado, que tem uma capacidade de prender a bola
muito boa, e eu achei que nesse jogo seria importante. Achei que ele teve uma ótima participação, dentro do possível, lógico. E também acho que é um atleta que tem uma tendência de crescimento dentro do elenco. Matheus Santana, Jornal Hoje o Atlético entrou com uma cara diferente no primeiro tempo. Pode-se dizer que essa postura diferente do Dragão no começo é devido àquele choque que você disse na sua apresentação? O choque vai continuar, porque não dá para você fazer um bom jogo hoje, que fizemos no primeiro tempo, voltar para o segundo tempo, tomar 2 gols em erros individuais, erros defensivos, né? Então, com certeza a gente vai dar choque até a hora de precisar, porque o Atlético precisa disso. O Atlético está numa situação que tem que reagir. Nós ainda estamos no primeiro turno do campeonato, mas a margem de pontos para os adversários, ela torna-se perigosa. Então, por isso que nós temos que ter uma outra postura, entender aquilo que está sendo feito, entender o porquê das alterações até mesmo de sistema, e jogar um pouquinho mais concentrado para que a gente evite alguns erros que foram vistos hoje. As mudanças na escalação, desde o início da partida, também fazem parte desse choque a que estamos nos referindo agora, que você pensava desde a sua chegada, e como você viu a adaptação dos jogadores à formação? Pergunta do Henrique Alcaraz, da Band News Feras do Esporte. Nós tínhamos uma certa dificuldade hoje na escalação, porque alguns atletas não iam jogar, nós perdemos por suspensão Derek e Luiz Fernando, alguns outros atletas ainda lesionados, outros atletas que vão estrear na semana que vem não poderiam atuar hoje também. Então, diante daquilo que nós tínhamos à disposição, nós tentamos montar um time aguerrido, de estatura alta, sabendo que o Palmeiras usava muita bola parada, e também para que a gente tivesse um volume de jogo central, utilizando os 2 alas, Romão de um lado e Tubarão do outro, que aconteceu em determinados momentos do jogo, mas a gente ainda ficou um pouquinho aquém daquilo que poderia ser. Para a gente encerrar, Mancini, você ensaiou algumas mudanças no time, você as aprovou, está animado com o desafio de fazer o time reagir? Pergunta do Jânio, do Jornal Popular. Muito animado, senão eu não estaria aqui. Olhando para a equipe do Atlético e olhando para as peças que com certeza vão chegar, a gente pode ter um desempenho melhor, né? É questão de ajuste, é questão da gente fazer com que os atletas entendam algumas coisas, passar para eles a nossa metodologia de treino e de jogos, né? Eu estou apenas 7 dias no clube, é muito pouco para que você possa exigir alguma mudança, mas as mudanças elas vão ter que acontecer, seja com choque ou não, as mudanças têm que acontecer porque o Atlético tem que reagir no campeonato. Tá, então Wagner Mancini falando do Estevão, rasgando elogios aí à cria da academia. Você concorda com ele? Então deixa aqui o seu comentário, quero ver aí se a galera dessa vez está na bronca ou não, né, aí com o Wagner Mancini. Afinal de contas, várias tretas aí do Palmeiras com o Atlético Goianiense. Depois aí, né, as coletivas, né, depois dos jogos, tivemos várias tretas nos últimos anos e várias viradas também. Viradas em momentos em que o Palmeiras não está à frente, daqui a pouco o Palmeiras amplia em poucos minutos, como foi o caso aí deste confronto pelo Brasileirão 2024. Eu espero você então nesse vídeo aqui, ó, só clicar aí, tá? Avante Palestra.